Na madrugada de 1º de junho de 2009, um Airbus A330 da Air France decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris, carregando 228 pessoas. 4 horas depois, em plena turbulência sobre o Oceano Atlântico, os pilotos receberam informações contraditórias de velocidade. Em menos de 4 minutos e meio, uma aeronave moderna, certificada com tripulação treinada, entrou em parada aerodinâmica e caiu verticalmente de 38 mil pés até o oceano. Não houve chamada de socorro. Não houve sinal de emergência. O A330 simplesmente desapareceu. O mundo levou 2 anos para descobrir o que aconteceu, e a resposta é mais perturbadora do que qualquer falha mecânica poderia ser. O Airbus A330-203, registrado como FGZCP, tinha menos de 4 anos de operação. Fabricado em 2005, era uma aeronave jovem, moderna, equipada com a mais avançada tecnologia Fly-by-Wire da Airbus. O sistema Fly-by-Wire é uma arquitetura onde os comandos do piloto não movem fisicamente as superfícies de controle, mas enviam sinais eletrônicos para computadores que executam os movimentos. Esses computadores possuem proteções de envelope de voo, limites programados que normalmente impedem o avião de entrar em situações perigosas como stall, velocidade excessiva ou inclinação extrema. O A330 era considerado um dos aviões mais seguros do mundo. O voo havia decolado do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, às 22h29, do horário de Brasília, 1º de junho. A bordo estavam 216 passageiros de 32 nacionalidades e 12 tripulantes. Muitos eram executivos e profissionais retornando de viagens de negócios ao Brasil. Havia famílias, casais, jovens estudantes. O comandante era Marc Dubois, 58 anos, com mais de 11 mil horas de voo e décadas de experiência na Air France. Naquela noite, Dubois havia optado por descansar na cabine de repouso durante a fase de cruzeiro, deixando os controles com os 2 copilotos, Pierre-Cédric Bonin, 32 anos, com 2.936 horas de voo, e David Robert, 37 anos, com 6.547 horas de experiência. Era uma prática padrão em voos transatlânticos longos. Tripulações se revezam no descanso durante o cruzeiro, para chegarem descansadas na fase de aproximação e pouso, a mais crítica. Não havia nada de irregular nessa configuração. Dubois estava a poucos metros de distância, em uma cabine separada por uma cortina. A rota passaria por uma área conhecida por convecção tropical intensa. A zona de convergência intertropical sobre o Atlântico Equatorial produz células de tempestade que chegam a 50 mil pés de altura, acima do alcance de qualquer aeronave comercial. Pilotos experientes conhecem bem essa região e navigacionam ao redor das células, usando o radar meteorológico de bordo para identificar os corredores mais seguros. O que a tripulação encontrou naquela madrugada era esperado. O que aconteceu a seguir, não. Às 2h08 da manhã, horário universal, o AF-447 estava a 35 mil pés, no escuro absoluto sobre o Atlântico. A tripulação havia identificado células de tempestade à frente e estava ajustando a rota. A temperatura externa era de menos 56 graus Celsius. E então, os tubos de pitot da aeronave, os sensores que medem a velocidade do ar e são fundamentais para determinar a velocidade de voo, começaram a congelar. Os tubos de pitot são pequenas sondas externas que captam a pressão do ar em movimento para calcular a velocidade. Em condições de gelo fino e superesfriado, comuns em certas formações de nuvem tropical em altitude, esses tubos podem obstruir em segundos. Quando isso acontece, os instrumentos de velocidade deixam de mostrar dados confiáveis. E no A330, quando os sensores de velocidade entram em conflito entre si, os computadores de proteção de voo se desengajam automaticamente, transferindo o controle total para os pilotos. Às 2h10 e 5 segundos, o piloto automático desengajou.
Os computadores de proteção passaram para modo alternativo. Os pilotos haviam voado durante horas com sistemas totalmente automatizados. De repente, sem aviso suficiente, tinham um Airbus A330 em suas mãos, à noite, em turbulência, sem dados confiáveis de velocidade. O que aconteceu nos próximos 4 minutos é documentado segundo a segundo pelo relatório final do BA francês, publicado em julho de 2012, após 3 anos de investigação. Bonin, que estava nos controles, puxou o manche para cima, para trás. Em altitude e velocidade de cruzeiro, essa ação aumenta a inclinação do nariz da aeronave. A lógica instintiva, quando algo dá errado, suba, ganhe altitude, afaste-se do perigo, é uma resposta humana natural. Mas em um A330 em cruzeiro, puxar o manche abruptamente para trás reduz a velocidade de forma agressiva e, abaixo de uma velocidade crítica, as asas param de gerar sustentação. Isso se chama stall. O aviso de stall disparou. Uma voz sintética repetiu: "Stall, stall, stall", no cockpit. Era o sistema de proteção funcionando exatamente como projetado, alertando que as asas haviam perdido sustentação. Mas Bonin continuou puxando o manche para trás. O que os investigadores documentaram é clinicamente perturbador. Em situação de stall, o procedimento correto e universal é soltar ou empurrar o manche para frente. Abaixar o nariz, aumentar a velocidade, restaurar o fluxo de ar sobre as asas. É contraintuitivo. Vai contra o instinto de sobrevivência que diz para ficar longe do oceano lá embaixo, mas é a única maneira de sair de um stall. Bonin não fez isso. Durante a maior parte dos 4 minutos seguintes, ele manteve inputs para trás no manche. Robert, o copiloto mais experiente, tentou intervir. Os registros do CVR mostram trocas rápidas, confusão sobre quem estava nos controles, momentos em que Robert empurrava o manche para frente enquanto Bonin puxava para trás. Inputs opostos e simultâneos que se cancelavam mutuamente. No A330, o sistema de controle não indica visualmente para um piloto o que o outro está fazendo com seu manche. Cada manche opera de forma independente. E os inputs conflitantes resultavam em comandos intermediários que impediam qualquer recuperação efetiva. O comandante do BUA foi chamado ao cockpit. Chegou aproximadamente 1 minuto e 30 segundos após o início da emergência. O que ele encontrou foi incompreensível. A aeronave em descida vertical a mais de 10.000 pés por minuto, tripulação em colapso de CRM, alarmes de stall ativos. Em segundos, tentou compreender o que estava acontecendo. Não havia tempo suficiente. A aeronave impactou o Atlântico às 2h14, 28 segundos, viajando a aproximadamente 270 nós em descente quase vertical. O impacto foi letal para todos a bordo instantaneamente. 228 pessoas morreram. A operação de busca inicial não encontrou a aeronave. As caixas pretas, que transmitem sinais de localização por apenas 30 dias, silenciaram antes que pudessem ser localizadas no oceano profundo. A operação de busca subaquática que se seguiu foi a mais cara da história da aviação até aquele momento, cobrindo mais de 17.000 quilômetros quadrados do fundo do Atlântico. Em abril de 2011, quase 2 anos após o acidente, os destroços e as caixas pretas foram finalmente localizados a 3.900 metros de profundidade. O relatório final do BA identificou uma cadeia causal que nenhum engenheiro de sistemas havia antecipado completamente. A causa técnica imediata foi o congelamento temporário dos tubos de Pitot do modelo Thales AA. Esse modelo específico havia sido identificado em relatórios técnicos anteriores como susceptível a congelamento em determinadas condições de cristais de gelo em altitude. As mesmas condições presentes na zona de convergência intertropical. A Air France e a Airbus tinham conhecimento desses relatórios.
A substituição dos tubos Thales AA por modelos mais resistentes estava sendo implementada progressivamente na frota, mas o FGZCP ainda não havia recebido os novos sensores. A causa operacional foi o que o BIA chamou de Surprise Effect e falha de gerenciamento situacional. Os pilotos, acostumados a um avião que se pilota a si mesmo na maior parte do tempo, foram confrontados com uma transição súbita para controle manual em condições adversas. A pesquisa em psicologia aeronáutica que alimentou o relatório documentou que pilotos com pouca prática em voo manual em condições limite apresentam deterioração significativa no desempenho quando forçados a assumir controle manual após longos períodos de automação. O BEA documentou também que o aviso de stall havia sido corretamente gerado por 54 dos 65 segundos críticos da descida. Mas houve um período, quando os dados de velocidade das sondas temporariamente se normalizaram e a velocidade indicada caiu abaixo do mínimo necessário para ativar o aviso, em que o sistema silenciou brevemente. Esse silêncio foi interpretado pelos pilotos, ou pelo menos não contradito, como confirmação de que a situação havia sido resolvida. Quando o aviso voltou, a janela de recuperação estava fechando. Como resultado direto do AF457, a EASA e a FAA implementaram diretivas de aeronavegabilidade, mandando a substituição imediata de todos os tubos de pitot Thales AA na frota mundial de A330 e A340. Em menos de 6 meses após a publicação do relatório final, nenhum Airbus de longo curso com aquele modelo de sonda voava mais em operação comercial. A segunda consequência foi uma revisão global dos requisitos de treinamento de voo manual para pilotos de aeronaves fly-by-wire. A ICAO e as autoridades reguladoras europeias e americanas reconheceram que a automação crescente da aviação havia criado uma nova categoria de risco: o piloto com habilidades de voo manual atrofiadas. Programas de treinamento passaram a exigir horas mínimas de voo manual sem automação, incluindo simulações de degradação de sistemas em altitude de cruzeiro. A terceira mudança foi técnica. A Airbus implementou modificações no sistema de indicação de comandos do A330 para tornar os inputs de cada manche visualmente mais claros para ambos os pilotos, reduzindo a possibilidade de inputs conflitantes não percebidos. 228 histórias terminaram naquela madrugada de junho sobre o Atlântico. A investigação do AF447 levou 3 anos, mobilizou recursos de 3 países e resultou em um dos relatórios mais detalhados e honestos já produzidos na história da segurança aérea. O BEA não buscou culpados, buscou compreensão. E o que compreendeu mudou fundamentalmente como a aviação pensa sobre a relação entre pilotos e automação. Se você chegou até aqui, provavelmente está percebendo que os acidentes mais devastadores da aviação raramente têm uma causa única. São sistemas de causas, onde cada elo individualmente parecia gerenciável, mas a combinação criou algo que ninguém havia previsto. Qual desses elos você considera que foi o mais crítico no AF447? Me conta nos comentários. Essa discussão é exatamente o tipo de reflexão que as academias de aviação usam para refinar como treinam as próximas gerações de pilotos. No próximo vídeo, vamos analisar um caso onde o problema não estava nos pilotos nem nos sensores. Estava em uma decisão tomada num escritório de manutenção, semanas antes do voo, por alguém que nunca saberia o que havia desencadeado.